Agora eu fui surpreendido aqui. Eu pensei que era eu que ia trazer o estudo. O pastor falou que era ele. Aí ficou esse impasse dos dois. Fiquei surpreso agora. Até tinha comentado com ele que eu ia trazer, né? Irmãos, Deus abençoe. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Pastor, o senhor quer trazer? Eu preparei, então tô tranquilo, estou preparado. Posso mesmo? Vou explicar o que aconteceu. Semanas atrás seria eu, né? Aí aconteceu todo esse imprevisto que eu não pude chegar. E aí o Nil me supriu, né? Aí eu falei, pastor, posso na outra semana? E aí eu entendi que ele falou que pode, né, na mensagem. Aí ontem eu ainda perguntei zoando, pastor, é o senhor, né? Aí ele falou assim, é. Aí eu pensei que ele tinha entendido a brincadeira. Ai, ai. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Para quem não me conhece, eu sou Almir, né? Eu vejo alguns rostos novos, alguns irmãos. Sou Almir. E nosso estudo de hoje, né? O estudo que o Senhor me conduziu a preparar, vai falar da semeadura e da colheita, né? Esse é o tema do estudo que eu tinha preparado. Que eu preparei, no caso. Eu ia fazer um PowerPoint, só que meu computador, não sei o que aconteceu, falou que eu perdi a minha licença de usar o pacote Office. Aí, ontem à noite, eu falei, poxa vida, e agora? Vai ter que ser na raça. Irmãos, eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Gálatas. Eu peço perdão por não ter a apresentação em PowerPoint aqui, para facilitar a vida de vocês em achar os textos. Posso mexer aqui, Pipe? Só para levantar um pouco? Em Gálatas 6... Gálatas 6. Antes da gente começar, eu queria orar. Queria pedir para que os irmãos se coloquem na presença do Deus Todo-Poderoso, né? Senhor Deus e Pai, nós pedimos as Tuas bênçãos, Deus, nessa manhã. Nós pedimos que o Senhor seja conosco, Deus. Abençoe esse momento, abençoe a Tua palavra. Abençoe, Deus, a igreja, Deus, para que possa ouvir, ó Deus, a Tua palavra e guardar no coração. E juntos, Deus, possamos praticar, possamos testemunhar, possamos levar, ó Deus, a palavra do Senhor, semear, orar uns pelos outros, ó Deus. E em tudo dar um bom testemunho, glorificar o Senhor, ó Pai bendito. Em nome de Cristo Jesus, eu peço, Deus, que acalenta os corações. Nos ajuda, Deus, a focar na Tua palavra, focar no alvo que é o Senhor Jesus. Abençoa-nos essa manhã, abençoa essa família agora. Abençoa, Deus, para que juntos possamos louvar e engrandecer Teu santo nome. O Senhor sabe, Deus, o quão somos falhos, o quão somos pecadores diante do Senhor, mas nós somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. E porque a cada dia o Senhor nos dá o privilégio de nos renovar, de nos limpar, ó Deus, nos clamar ao Senhor o perdão dos nossos pecados, e o Senhor nos limpa a cada dia. Abençoa esta palavra, abençoa os irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria começar com uma dinâmica, só para a gente participar um pouco aqui, vocês participarem comigo um pouco. Eu queria perguntar, os irmãos estão motivados hoje?
Sim? Amém? Alguns podem perguntar, alguns mais criteriosos podem perguntar, motivado para quê, Almir? Estava falando bobagem, motivado para quê? Aí eu falei, motivado para ir trabalhar, né? Motivado para ir para academia, motivado para estudar, motivado para servir ao Senhor, né? Devemos estar motivados? Sim, mas cuidado que a motivação ela é momentânea em certos momentos. Nós devemos estar motivados para estar junto como família, junto como igreja, né? Porque Jesus ele nos salvou. Essa deve ser a motivação do cristão. Saber que um dia Jesus vai retornar, vai nos levar para a glória. Essa é a nossa motivação. Mas lembra que a gente cansa. Muitas vezes de manhã a gente acorda e não está motivado para vir para a igreja. Aí eu pergunto para os irmãos: irmãos, vocês são disciplinados? E agora a história meio que ficou meio duvidosa, né? Irmãos, quando fazemos algo, quando nós decidimos fazer algo, eu vou para a academia esse ano. Eu vou ir para a igreja todos os dias. Eu vou servir ao Senhor melhor. Eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor na empresa onde eu trabalho. A gente tem que ser disciplinado. Porque se eu não for disciplinado, eu não vou alcançar os objetivos com que eu pensei em fazer. Se eu não for disciplinado, eu não vou para a academia todos os dias. Se eu não for disciplinado, eu não vou acordar de manhã para vir para a igreja. Muitas vezes eu acordo desmotivado, mas eu sou disciplinado e eu vou, porque eu sei da ordem do Senhor, né? A motivação ela é muito boa, mas se não houver disciplina, né, acaba que isso fica fraco. E na nossa vida, né, como cristãos, é muito importante. Esse estudo de hoje que nós vamos falar de semeadura e colheita, ser disciplinados é algo muito importante. A motivação ela é crucial, mas se não houver disciplina, muitas metas que a gente estabelece, elas caem por terra. Gálatas 6, do verso 7 até o verso 10. São apenas 4 versículos. Gálatas capítulo 6, do verso 7 até o 10. A palavra do Senhor diz assim: não deixem se enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colhe destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, a palavra do Senhor é bem clara, né? Muitas vezes eu penso que não precisa nem a gente preparar um estudo, né, para a gente aprender da palavra, né? Mas é importante esmiuçar alguns pontos, né? E só para a gente entender o contexto da carta de Gálatas, né? O que vem acontecendo, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para os Gálatas para combater os falsos mestres, né? Os falsos religiosos, na verdade, os falsos religiosos e judaizantes, né? Que eles
que queriam que os novos membros, né, os que eram os gentios, eles se convertessem para o judaísmo, né? Eles diziam que a salvação era pelas obras, era pelos que eles faziam com as próprias mãos. Tinham que obedecer às leis, né, as leis de Moisés, e para serem salvos. Mas o apóstolo Paulo, ele refuta essa ideia, ele combate essa ideia de que a salvação era por obras, né? Contexto da carta. Salvação é exclusivamente, né, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados é exclusivamente pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo traz para combater essa religiosidade. E Jesus, ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário para remir, né, para pagar os nossos pecados, pagar nossas culpas. E a partir daí, a gente tem esse livre acesso, né, podemos ter livre acesso, relacionamento direto com o Pai. Eles tinham, nós temos, né? O nosso caráter, ele é transformado, né? A partir do momento que a gente aceita Cristo, né? A gente cresce espiritualmente e o fruto do Espírito é gerado em nosso coração, né? Ele vai amadurecer em nosso coração através do estudo, através do acompanhamento, através de proximidade com Deus. E por isso o apóstolo Paulo, ele faz um apelo para que nós permanecemos, para que nós possamos permanecer, ser constantes, disciplinados, não só motivados. É importante a motivação, irmãos, por isso que eu falei. Os irmãos falaram amém, isso me deixou muito alegre, né? Mas é importante a gente permanecer, a gente ser disciplinado. Por isso que o apóstolo Paulo faz esse apelo para a gente estudar a palavra de Deus, estudar as Escrituras, o verdadeiro evangelho da graça, aquilo que nos transformou, aquilo que nos transforma, que faz gerar em nós o fruto do Espírito, porque foi semeado a palavra. Esses irmãos entendem? E semear e colher, o apóstolo Paulo traz esse ensinamento, né, sobre a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente planta pecado, a gente vai colher maldade e destruição na nossa vida. E para a gente levar em consideração o contexto... Peraí, irmão, deixa eu desligar aqui. Está ventando aqui. Acho que é esse aqui, né? Está ventando aqui também. Vai lá. Vou voltar aqui. O apóstolo Paulo, ele fala, né, da lei da semeadura. Ele explica a lei da semeadura. E tudo que a gente planta de bem, isso vai retornar para nós como forma de colheita. Plantar o bem, a gente vai colher coisas boas. Plantar o mal, plantar o pecado, maldade e destruição a gente vai colher. É algo bem simples, né? E levando em consideração o contexto da carta aos Gálatas, né, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a religiosidade, né? Aqueles falsos religiosos, falsos mestres que diziam que para a gente conquistar a salvação era pela aprovação de Deus, né? Eles diziam que era por nossas próprias forças, mas não é assim. O apóstolo Paulo, ele diz lá que quem semeia idolatria e maldade vai colher a destruição e ruínas, né? Ele fala isso por causa dos falsos religiosos, aqueles judeus, né? Por isso a gente tem que semear no Espírito,
A gente tem que semear no Espírito para colher vida, né? Os irmãos entenderam a introdução aqui do texto da carta aos Gálatas? É isso que está acontecendo, tá? Mas antes da gente entrar no nosso primeiro ponto, que é primícias, antes da gente entrar no primeiro ponto, no nosso tema de semeadura, o meu primeiro ponto é sobre primícias, né? O significado. E aí eu queria contar uma história. Ô Biel, faz um favor para mim. Tem um banquinho ali do lado. Pega para mim, por favor. Eu queria contar uma história. A história de um fazendeiro. Esse fazendeiro é um fazendeiro muito conhecido, muito rico. E ele era conhecido pela qualidade dos seus grãos, a qualidade do seu produto. Valeu, mano. Obrigado. Deus abençoe. Pela qualidade do produto que ele tinha, né, que ele fornecia. E aí, ele era tão conhecido que ele ia para alguns eventos, levava um pouco do grão dele, e esse pouco do grão dele, do material dele, tinha tanta qualidade que ele ganhava prêmios, né? E aí, ele sendo muito famoso, uma repórter chegou para ele assim e perguntou: como é que o senhor faz para ter um produto de uma qualidade tão excelente? Ele falou assim: então, eu separo do meu melhor grão, do primeiro melhor que eu tenho, e eu compartilho com meus amigos fazendeiros ao redor. E eu compartilhando com eles, eles também vão ter o melhor. E quando eles plantarem e a semente semear, e os ventos e as aves polimerizarem, trazerem o pólen para o meu terreno, vai polimerizar o melhor. E o meu, quando nascer, vai nascer melhor ainda. Ele queria que os companheiros dele tivessem o melhor. E aquilo volta para ele. Ele planta o melhor e volta para ele como uma colheita. O dele começa a ser melhor. Ele separava o melhor para os amigos. Os amigos também tinham o melhor. E aquilo voltava para ele. E a primícia, o significado de primícia é primeiro. Né? Os irmãos já sabem, o pastor já deu esse significado para nós algumas semanas atrás. Né? E no Antigo Testamento havia uma festa chamada Festa da Primícia, né? Festa das Primícias. E essa festa representava o início da colheita, não é verdade? Quem sabe aí pode me orientar. É isso mesmo? Né? Ele representava o início da colheita, né? E o ofertar, né, lá naquela festa, era sinônimo de gratidão, né? Gratidão e confiança de que uma colheita ainda melhor viria. E aí os irmãos podem lembrar da história de Abel e Caim. Não é mesmo? O que aconteceu lá? Pergunto para os irmãos, o que aconteceu lá? Os irmãos quiserem abrir em Gênesis, é Gênesis 4, tá? O que aconteceu? Abel e Caim. Não tenham medo de errar, irmãos. Gênesis 4, quem quiser abrir. Você falou a primeira parte do rebanho, ofereceu sacrifício, e o outro achando que estava coberto, você fala a parte da condição. Isso, exatamente. E a pergunta, Deus aceitou a oferta de Abel e Caim? Ele aceitou a oferta de Abel só porque era um cordeiro?
e de Caim não aceitou porque eram só cereais? Não. Foi o coração em fazer separar o primeiro, o melhor. Se Caim tivesse separado também o melhor da colheita, o primeiro, e ofertado ao Senhor, o Senhor também teria aceitado, com certeza. Mas para Deus não aceitar, Ele não ofertou o primeiro, o melhor, o separado. Oi. Às vezes a gente vê desenhos, né, algumas ilustrações, e mostra isso, né? Mostra que ele foi lá, colheu lá as verduras, os legumes dele, e retirou aquele bom, e aí eu fico pensando no resto de feira, né? Uhum. O resto de feira é assim. É. Tem gente que vai até no fim da feira para comprar mais barato. Para comprar mais barato. Porque quando chega no resto de feira, os comerciantes eles colocam o preço alto, e no final eles colocam aqueles produtos que sobram. Então a pessoa já foi lá, já escolheu, já selecionou, já levou o melhor, e o resto ficou. Então eu acho que ele fez, Caim fez a mesma coisa. Ele separou os legumes, as frutas boas, e falou, agora eu vou pegar esse galho. Esse aqui vou ofertar ao Senhor. E Abel fez totalmente ao contrário, né? Não foi por ser um cordeiro ou ser um cereal, uma fruta, mas foi pela atitude de obediência, de disciplina em ofertar o primeiro, o melhor, né? E foi pela atitude dele, né? Os irmãos viram em Gênesis 4:3. E é por isso é a importância da gente separar o melhor, o primeiro. O melhor, o primeiro do quê? Do nosso dízimo, da nossa, do nosso serviço ao Senhor, de tudo que a gente faz. Meu pai me ensinou desde molecote, do jeito grossão dele, ó moleque. Tudo que você for fazer, ó filho, aquele grossão, o jeito que ele é, ó filho, tudo que você for fazer, você tem que fazer como se fosse para você. Aí eu não entendia isso. Falei, como assim? Aí, muitos anos depois, eu entendi. Quando a gente vai fazer pra gente, você faz ruim? Você faz mal feito? Faz de qualquer jeito? Né? A gente vai fazer um almoço. Eu tô aprendendo a cozinhar. É verdade, eu já sabia um pouco, né? A Helena que tá me cobrando porque ela falou assim, você não falou que gostava de cozinhar? Então, quando a gente vai fazer um almoço, você faz meia boca? Não faz. Você faz um almoço da hora, um almoço gostoso, um frangão no molho, bem filé, com cuscuzão. Aí você vai comer cuscuz com frango no molho, é maravilhoso. Você faz o bom, você faz o melhor. Quando você for fazer para você, faz o melhor. Quando a gente for fazer para o Senhor, é o melhor, é o primeiro, é o dízimo, a primeira parte, é o nosso serviço, com todo o empenho, com toda a disposição, né? O melhor, tudo que a gente fizer. Mas por que isso? Por obediência e gratidão a Deus. Confiando em Deus que isso ainda vai retornar ainda melhor, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, irmãos. Tudo, né? Que a gente plantar, a gente vai colher e no tempo certo. Possa ser que demore, por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente perseverar, para a gente manter firme. Entende? E o nosso segundo ponto, a gente vai falar agora de semeadura e colheita. Nesse ponto, né, nós vamos falar sobre tanto a semeadura da palavra de Deus, quanto a gente semear as nossas atitudes, né? Então, quando os irmãos estiverem atentos nesse segundo ponto, leve em consideração a gente semear a palavra de Deus e a gente semear as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa vida como cristão, o nosso testemunho com a palavra. Lembra disso, né? Então, irmãos, o princípio, né,
princípio da semeadura, ela foi estabelecida, ela foi instituída por Deus. Os irmãos sabiam? Mais ou menos, né? Então vamos lá. Foi instituída por Deus, né? E Deus ele declarou, ele determinou que enquanto existir a terra, esse princípio ia funcionar o tempo todo. Vamos abrir lá em Gênesis 8, para a gente ver. Gênesis 8, o versículo 21 e 22. A palavra do Senhor fala assim. Deixa eu esperar os irmãos, né? Gênesis 8, 21 e 22. Todos acharam? Não? Vamos esperar. Gênesis 8, 21 e 22. Fala assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. O Senhor próprio instituiu isso. Enquanto ou existir a terra, esse funcionamento, esse princípio de funcionamento vai existir. A colheita, plantio e colheita, vai existir, né? E quem não semeia nada, por causa de situações que a gente tem, por causa de adversidades, é fato que não vai colher nada. Situação adversa acho que não é desculpa para a gente não fazer, né? Situação adversa não é desculpa para eu parar de fazer algo. Quem não planta não vai colher. E também não dá para dizer que a gente não tem o que plantar. Não dá para dizer, porque quem providencia é o Senhor, né? O Senhor que providencia a palavra dele para a gente semear. Não é verdade? Vamos lá ver na palavra de Deus que vai comprovar o que eu estou falando. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, um pouquinho antes de Gálatas. Segunda Coríntios 9, do 8 até o 11. Segunda Coríntios 9, do 8 até o 11, fala assim: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada. Tem alguém folheando? Eu vou esperar. 2 Coríntios 9, do 8 ao 11. Segunda Coríntios 9, do 8 ao 11. A palavra diz assim, ó. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, que semeia
E o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio e a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. É Deus que providencia, irmãos. Não podemos falar que nós não temos nada. Deus providencia o trabalho. Deus, Ele providencia as oportunidades para a gente trabalhar, para a gente testemunhar, para a gente semear a palavra, né? É Deus que dá as oportunidades. Deus dá a semente para a gente, né? Oportunidade para a gente demonstrar uma atitude diferente do que a gente teria. Aconteceu uma situação essa semana no meu trabalho e é ligado com o que você está dando de estudo. Né? Aí eu fiquei pensando que as pessoas, muitas vezes, elas recebem abundância de Deus, mas elas não têm sabedoria para entender que às vezes Deus prepara essa abundância para a gente, para que a gente possa compartilhar com quem não tem. Uhum. E aí o que acontece? Pessoas ficam acumulando coisas e coisas chegam a estragar, porque elas entendem assim, é para mim, é só para mim. Não, não é assim, né? Falta de sabedoria. E também existem situações que as pessoas recebem, fazem, mas assim, a honra e glória é delas. Elas não entendem que Deus nos prepara, muitas vezes Deus nos usa para servir ao próximo, mas que a gente não precisa estar espalhando o que fez e o que não fez, porque a honra não é nossa, a honra É de Deus, é. Então hoje em dia a gente vive muito essas coisas e é muito difícil as pessoas entenderem que elas não podem ser soberbas a ponto de dizer que elas são mais que Deus. Isso é uma falha de nós seres humanos, né? E obrigado pela contribuição. Né? Então, irmãos, Deus que nos dá, não podemos falar que a gente não tem o que semear, né? Então, irmãos, nos nossos dízimos, no nosso serviço ao Senhor, no nosso serviço secular, no nosso serviço para o próximo, para o nosso irmão, né? A gente tem que fazer o melhor, o primeiro. Né? A gente tem que semear, a gente tem que se esforçar ao máximo, né? Empenhar-se para semear aquilo que é bom, dar o melhor, né? E a gente tem que semear o primeiro, o melhor. E no tempo certo isso vai voltar para a gente, né? Só que aí tem um alerta, né? Atenção, irmãos, cuidado, né? O verso 7 lá de Gálatas fala assim, ó: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso é para um alerta para a gente. Ele dá tudo para a gente, Ele disponibiliza, e nas oportunidades que a gente tem, a gente não aproveita bem. Oportunidade que eu tenho de servir ao Senhor, eu prefiro estar no meu celular, no meu joguinho. Eu prefiro estar lá no meu carro mexendo, né? Prefiro lá estar no meu notebook configurando o meu carro lá para ele ter uma performance melhor. Eu não faço isso ainda, tá? Mas eu sonho. Né? Quando eu tenho a oportunidade de fazer o meu melhor para Deus, eu não faço. Tudo que a gente gosta de fazer, aquilo que é hobby para a gente, não é errado a gente fazer. Isso só não pode tomar o tempo de Deus. Eu aprendi isso e tenho tentado, né, levar isso para a minha vida. Isso não pode, aquilo que a gente gosta não pode tomar o nosso tempo. Gosta de mexer no celular? Maravilha. Está tomando seu tempo de Deus? Eu já cheguei a apagar aplicativos no meu celular porque eu falei, puxa, isso aqui não está tomando meu tempo de maneira indevida.
Não pode tomar o seu tempo. Deus dá a oportunidade para a gente fazer o melhor, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Esse é um alerta para a gente quando esse versículo 7 aqui. De Deus não se zomba. Cuidado. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E o apóstolo Paulo, ele usa esse exemplo da semeadura para explicar para a gente, né, para a igreja de Gálatas, o resultado, né, tanto do pecado quanto da integridade. O resultado do pecado é esse aqui, ó, destruição e ruínas. E o resultado da integridade do bem é esse aqui, ó. Você vai colher bênçãos que você não vai mensurar. Entende? Ele explica esse princípio da semeadura, né, mostrando os resultados do que vai acontecer se a gente for íntegro ou se a gente for andar em pecado. Mas lembrem de uma coisa, né? O cristão, né, nós cristãos, né, somos servos do Senhor. Se a gente semear na nossa própria carne, né, a gente não vai perder o Espírito Santo de Deus, né? Nós já aceitamos a Cristo. Mas, né, aí esse mas é um porém. Mas a gente vai perder todos os benefícios do fruto do Espírito, né? Todas aquelas virtudes do fruto, que quais são? Acho que no verso 22 do capítulo 5 de Gálatas fala: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as virtudes do Espírito. E se a gente, como cristão, quer andar na nossa vontade da carne, se a gente não quer ser disciplinado e motivado para estar domingo de manhã, estar assistindo uma corrida na Old Stock lá, na Stock Car, se eu quero estar lá assistindo uma corrida de Opala, eu não estou sendo disciplinado. Se eu preferir estar aqui com o Senhor, que eu sei que é o certo, e muitas vezes eu não faço, eu não estou sendo disciplinado. Eu perco os benefícios do fruto do Espírito se eu quiser andar na minha carne, fazer minha vontade, vocês fazerem a vontade de vocês. E quais são os benefícios? Acabei de falar, essas virtudes do fruto. É um fruto com várias virtudes. No entanto, o cristão fiel que semeia para o Espírito, ele vai ter proximidade com Deus, ele vai ter todas as virtudes do Espírito, as virtudes do fruto, né? Ele vai semear e vai colher fruto do Espírito, paciência, amor, amabilidade, bondade, domínio próprio, né? Por isso que a gente tem que semear no Espírito e aproveitar, colher essas bênçãos de integridade e paz, irmãos. E na carta aos Gálatas aqui, né, havia judeus em grande número, em maior número que os gentios convertidos, né? E lá na igreja. E surgiam dúvidas, surgiam questionamentos dos judeus, né, convertidos, insistindo que os gentios eles deveriam se converter ao judaísmo, né? Fazer as coisas, se submeter às leis de Moisés, né? Se submeter à circuncisão, algo que já tinha sido passado porque Jesus já tinha o salvo, né? Eles queriam que isso fosse feito para que eles fossem salvos. Mas o apóstolo Paulo,
ele relembra a esses irmãos da igreja de Gálatas e a nós que a salvação é dom da graça de Deus, é exclusivamente pela fé em Jesus, pela fé, né, para ser salvo. E não por obras, não eu sendo bonzinho, Almir, Evaristo, lá, né, doando só a cesta e não vem no culto, ajudando lá uma comunidade, ou ajudando só o meu próximo. Não é o que eu vou fazer que eu vou ser salvo, é graça, é dom da graça de Deus. Isso é claro, dependendo somente da graça, não das nossas próprias mãos. E o verso 8 de Gálatas, né? Gálatas 6, a parte A fala assim: quem semeia para a sua carne, colherá destruição. Né? Irmãos, a lei da semeadura é bem simples da gente entender, não é? Não é verdade? Praticar é que é difícil. Mas de entender é fácil, né? Tudo que a gente lançar na terra como semente vai retornar para nós como forma de colheita. Se a gente plantar religiosidade carnal, né? Religiosidade e uma vida carnal, a gente vai colher o resultado disso. A gente vai colher o resultado disso. Na onde? Na nossa família, em um filho, né? Na nossa vida, no nosso trabalho. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que tem um comportamento que é muito estourado, muito bravo, ou fala muito palavrão, ainda mais perto de uma criança. Só está plantando. Aí a criança começa a falar. Aí o que ela vai falar? O que ela vai ser? Estourada, vai ser brava, vai falar palavrão, ou se o pai mente e a criança é muito inteligente, rapaz. A criança vê que o pai está mentindo, ela vai fazer o quê? Ela vai mentir. Tá vendo? Isso exala na vida da família, da sua vida. Quando a gente fala a palavra de Deus, quando a gente fala a Bíblia, eu estou com o Senhor, semear, Vai colher, a família inteira colhe. Sua vida, no seu trabalho, se você não fazer o seu melhor, você vai colher isso. Ou você vai se mandar embora, você vai receber uma advertência, né? Uma chamada do chefe. Eu era muito de chegar atrasado no serviço. E eu acho que meu chefe é paciente demais. Ô, homem, ele é bravo, mas ele tem uma paciência, velho. Que ele já me chamou para conversar um bocado de vez, né? E graças a Deus, eu acho que deu resultado, que nunca mais ele chamou, né? Mas é o resultado de você chegar atrasado no serviço. Você tem conversas, aquilo volta para você. Ou de você não dar o melhor no trabalho, na sua vida, né? Nas suas atitudes de vida, seu testemunho. No trânsito, o trânsito é um negócio difícil, não é, gente? Quem dirige aí, no trânsito, imagina? E tudo que a gente planta, colhe, mas se a gente se atentar à palavra de Deus, se a gente atentar aqui à palavra, ó, e a gente semear boas sementes, é certo de voltar coisa boa, certo. Irmãos, lembra que eu falei? Tanto na palavra de Deus, se a gente semear a palavra de Deus, ou semear nossas atitudes, isso volta. Você semear para um amigo, seu irmão, que você falou da palavra de Deus para ele, falou de testemunho de Jesus, testemunho de que Jesus fez na sua vida. Um dia você vai ver ele dando testemunho de que a vida dele foi transformada. Pode ter certeza.
Eu já vi isso uma vez. Eu pude testemunhar para um senhor e muito tempo depois ele estava na igreja. Estava dando testemunho de que Jesus tinha resgatado ele. Essa semente fica, né? Então, a palavra de Deus ela é forte. O que a gente planta com atitudes na nossa vida é forte, entende? E a gente vê isso na parte B do verso 8, fala: mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, colherá bênçãos imensuráveis. Coisa que a gente não pode nem ter menção do tamanho. Os irmãos conseguem entender? Irmãos, o importante disso é vocês saberem que todas as nossas atitudes, elas resultam em coisas boas ou ruins. Vai depender do que é semeado. Isso é importante a gente saber. Vai ter um resultado. Se você plantar coisas boas ou ruins, vai ter resultado. Vai depender do que a gente está semeando, do que estamos semeando. E terceiro e último ponto, a gente vai falar sobre perseverança. O verso 9 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tem alguma outra versão que fala algo bem diferente? Desfalecermos, né? Desanimar, desfalecer. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a não recuar, a perseverar, a permanecer, não voltar para trás, né? Mas aí é que está o nosso maior problema, né? Muitos de nós até começamos a semear, e a semente é boa, né? A gente começa a ter uma atitude boa, e a semente é boa, mas a gente não tem paciência, né? A gente abandona o processo. A gente abandona o processo antes da colheita. A gente abandona lá aquele acompanhamento antes da gente colher. E hoje é tudo que a gente quer, é coisas rápidas. A gente quer tudo rápido. A gente quer comida rápida. A gente quer projetos na nossa vida tudo rápido. A gente quer construir uma casa tudo rápido. A gente quer fabricar coisas, né? Melhorar coisas de maneira muito rápido. A gente quer que as pessoas mudem de atitude muito rápido. A gente quer educar uma criança muito rápido, né? Para ela aprender. Eu não tenho filho ainda, né? Mas vocês que têm. É um negócio que é um processo bem lento, né? Não é verdade? Você tem que insistir. Fala uma vez, fala outra vez, para ficar na cabeça dela, para ela memorizar. E criança eu vi uma frase de um comediante que fala que é um HD zerado. Está pronto para perguntar de tudo que é coisa. Mas para aquele HDzinho adquirir as informações, você tem que... Coisas boas, você tem que repicar, você tem que explicar. Coisa ruim não, é rapidinho. Papum. Coisas boas, vocês têm que repetir. Né? Na academia, quem vai na academia, quem gosta de ir para academia, não adianta você ir só uma vez ou outra e esperar o resultado. Eu treinei na minha vida 7 anos na minha vida. E depois de 7 anos, eu fui começar a ver que o meu corpo estava ficando legal. Mas não fazia isso para me aparecer, mas por condicionamento físico. Mas não era uma vez ou outra que eu ia, era todos os dias. A gente, irmãos, tem que ter disciplina. Não motivação. Eu não tinha motivação todo dia para ir treinar.
Muitas vezes a gente não tem motivação todo dia para vir para a igreja, irmãos. Mas temos que ter disciplina. Né? A gente tem que estar na obra disciplinados. É difícil, mas a gente tem que, né? A palavra de Deus fala com a gente, irmãos. Fala muito, né? Eu já estou acabando, tá? E o apóstolo Paulo nos diz para a gente não desanimar, a gente não desfalecer. Essa palavra, né? Desfalecer ou desanimar, ela descreve não apenas uma condição física. Desfalecer, desanimar, não é uma condição física. Ela é uma condição espiritual. Ela não é uma condição física como cansaço. No início ele fala assim, não nos cansemos de fazer o bem. É uma condição física. Agora, desanimar e desfalecer é uma condição espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos exorta a não desanimar, não desfalecer, não deixar de fazer. E existe bastante trabalho a ser feito, irmãos. Né? Eu vejo muitas vezes o pastor falando isso, pedindo ajuda, né? E a gente tem que se prontificar. Tenho orado pela minha vida para que eu possa ajudar, para que eu possa servir. E os irmãos orem também para que vocês possam vir também. Né? Não é difícil, trabalhoso. Mas nem tudo, como tudo na vida que é bom, requer empenho. Né? Então, irmãos, existe trabalho a fazer. E o apóstolo Paulo, ele nos incentiva os cristãos, incentiva nós, né, a perseverar, não relaxar. Não deixar de fazer aquele bem que a gente aprendeu na palavra de Deus. Aqui nessa carta, não é um convite para tornar aquele trabalho compulsivo, coisa maluca, doido, sair pela rua, nas esquinas gritando. Não é um negócio compulsivo, maluco. Não, é uma conversa de ânimo, né? Uma conversa para exortar a igreja, nos exortar a continuar andando na fé, continuar firmes, a plantar o bem para colher o bem. Né? E no verso 10 fala que, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Esse último versículo é claro para a gente, né? Dispensa explicação. Ele é claro ao dizer que, assim como a gente faz o bem para nossa família da carne, para minha esposa, para minha mãe, para meu primo, a gente não pode esquecer de fazer o melhor, fazer o bem para nossos irmãos na fé. Né? Para a gente se dispor, para a gente ajudar. E a palavra de Deus fala com a gente, irmãos. Tem falado muito comigo. Né? E a palavra de Deus é muito clara. Para concluir, né? A gente tem que se esforçar para semear o melhor, o primeiro, o bem, né? E confiar em Deus e ser grato, que isso vai voltar para a gente, né? A gente vai ter uma colheita abençoada, uma colheita de bênçãos eternas, força para fazer a vontade dele, né? E continuar semeando a palavra, continuar vivendo uma vida em santidade, bom testemunho. Eu confesso que não é fácil, tá? Pode estar sendo fácil para os irmãos ouvirem, mas na vida cotidiana diária é difícil. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente se empenhar, para a gente não desanimar, para a gente perseverar. E aí, irmãos, eu pergunto, o que a gente vai semear a partir de agora? Né? O que nós vamos semear? O que vocês vão decidir semear?
Estão animados? A primeiro momento, sim. Amém. Aí agora vamos ser disciplinados para a gente semear, ser constante, para a gente colher, né? Lembrando que se a gente plantar o pecado, com certeza é destruição, ruínas, coisas que não são boas, aí a gente sabe. Mas se semear no Espírito, semear a vontade de Deus, semear boas atitudes, bênçãos imensuráveis, recursos, né? Bênçãos materiais. Deus concede ao cristão, concede sim, né? Não é aqui um negócio que estou falando só de bens materiais, não. É capacidade espiritual, sabedoria, né? Irmãos, que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa tocar o coração de vocês e mutuamente a gente seja transformado, juntos possamos colher, possamos plantar e colher bênçãos divinas, irmãos, né? E que a gente possa se ajudar, né? A gente possa plantar junto para colher junto, né? Nossa, Deus abençoe. Você falou bastante da dificuldade que a gente tem, né, de fazer isso, de semear no Espírito, de andar corretamente diante do Senhor, fazer o bem. Isso realmente é uma dificuldade para nós, que somos seres humanos e dependemos muitas vezes de nós mesmos. E não deve ser assim. A nossa dependência vem do Senhor. Amém. A nossa força vem do Senhor. Então nós temos que buscar essa força em Deus e com Ele certamente nós conseguimos. Se for depender da nossa força, a gente desfalece. Desfalece. A gente fica no meio do caminho. Mas se a gente depender do Senhor, se a gente colocar a nossa dependência em Deus, certamente nós vamos conseguir. Amém. Essa é uma grande coisa que eu queria destacar. A outra, você falou de exercício físico, né? Para a gente se dedicar, muitas pessoas se dedicarem ao exercício físico, como você já fez também. E isso não é ruim. Mas a Bíblia fala, Paulo fala a Timóteo, no versículo, que fala assim: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida eterna, que agora é e da que há de ser. Então, é importante a gente se empenhar mesmo na piedade, nas coisas de Deus, é muito mais proveitosa do que o empenho que a gente tem no mundo, né? Nas coisas do mundo, né? A gente vai colher, de uma forma ou outra a gente vai colher. Mas se a gente se empenhar mesmo, né, nas coisas do Senhor, tem a promessa da vida eterna, que a gente vai usar dessas coisas maravilhosas sempre prometidas. Ô pastor, obrigado pelo esclarecimento. Foi só um exemplo que eu dei aqui, tá? Do que eu já fiz há muitos anos, tá? Mas é exatamente isso que o pastor falou. Mais alguma coisa, pastor? Não? Pode